424. Especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram e programa 424 no Facebook. Inclusive, a gente está ao vivo pelo Facebook, manda sua mensagem, manda sua cornetada, sua pergunta que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. E temos novidade, também estamos ao vivo pelo YouTube do programa 424. Só você pesquisar lá, programa 424, que a gente está ao vivo por lá. Você também consegue conectar na sua televisão, então é muito mais fácil agora você assistir a gente. Então fica ligadinho que hoje tem muita novidade. Hoje iremos falar sobre Supercopa aí. Tivemos São Paulo campeão, má fase do Corinthians, resultados do Paulistão, resultados do Carioca, resultados aí Brasil e Paraguai e muitas notícias. Matheus, muito boa noite. Boa noite, Gabi. Meu destaque inicial vai para a final, Supercopa, mas esse é um destaque negativo para a arbitragem de Braulio da Silva Machado, que simplesmente não deixou o jogo correr. Foram anotadas 30 faltas e 11 cartões amarelos. Quando o jogo começava a andar um pouquinho para um dos dois lados, ele começava a ficar faltas para mim. Parecia que queria aparecer mais que os próprios jogadores em alguns momentos. Falta de critério em muitos momentos, na minha opinião. Faltas que eram dadas para o Palmeiras, que não era para o São Paulo, e vice-versa. Então, assim, eu espero que a CBF comece a reparar que grandes jogos muitas vezes não tem uma chamada, muito por conta desses juízes que acabam atrapalhando esse espetáculo. Boa noite. É isso aí. Bom, vocês vão ver também que a gente está um pouquinho diferente aqui, mas calma, e o Mauro ainda está dodói, mas já ele está de volta com a gente e tudo voltará ao normal. Mas é só essa semana aí, semana que vem já está tudo ao normal. Giba, muito boa noite. E seu São Paulo, hein, Giba? Boa noite dos amigos assinantes, os amigos aqui da mesa. Você falou do São Paulo tá melhorando, né? Campeão de tudo, né? Pô, pelo menos, né, Giba? Pelo menos, né? Mas o destaque da semana para mim, além de ser o São Paulo, né? É a má fase do Corinthians, né? Que perdeu aí o seu 4º jogo consecutivo. E para aqueles que dizem que o Campeonato Paulista não vale nada, caiu mais um técnico. Mais um. Já mais um. Então, a demissão do Mano, né? E também por aí vocês veem como os diretores, né, que assumem, eles adoram os clubes, né? Colocam ali umas multas assim, rescisórias, bem baixinhas, né? E fica muito fácil para se demitir um treinador. Boa noite. Mas será que realmente a culpa é do treinador? Vamos ver já o que os nossos comentaristas têm a dizer sobre isso. Jean, muito boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, companheiros, audiência do 424. O destaque 1 é excelente, o destaque 2 é excelente. Tem muita coisa importante, né, hoje. Então, sobre o que o Matheus colocou, eu concordo. E eu entendo que existe hoje um árbitro no Brasil e os outros, é Klaus e os outros. Só que o Klaus ficou agora, de certa forma, marcado, depois das declarações do Rafinha, de que ele, sendo palmeirense, o Rafinha muito inteligentemente, né, jogando com a importância que ele tem, com a força da palavra dele, com o fato de ser um jogador experiente, de uma forma cordial, disse, o Klaus é o melhor árbitro do Brasil, tal, só que é palmeirense, né? E depois o Klaus em clássicos que envolvem o Palmeiras. Por isso que ele não foi. É a única explicação plausível para ele não ter sido árbitro ontem. Isso à parte, né, tem que parabenizar o que é bom, o que é melhor no futebol tem que ser parabenizado. São lembrados até em anos seguintes, acabam sendo o melhor do catálogo do início de temporada, dos primeiros meses de temporada. Então, da mesma forma que foram os outros confrontos recentes entre Flamengo e Palmeiras, o jogo de ontem não teve gols, que eu acho que é um pouco que eu até imaginava que fosse um jogo diferente daqueles lá, pela rivalidade, né? Mas foi um jogo muito bom e foi um produto muito bom, um produto que todo mundo interessante para
para a federação, para o futebol brasileiro. E sobre o caso do Corinthians, depois a gente vai falar mais do jogo, o caso era crônica de morte anunciada porque o Mano Menezes não tinha o respaldo total, pelo que se sabe, da nova gestão. E também não colaborou nem um pouco com a nova gestão quando começou a arrumar confusões, a dizer coisas que antigamente o velho Mano Menezes, mais tranquilo, nunca faria, arrumar confusão com jogadores. E aí parece que ele mesmo também, ambas as partes não tinham grande interesse no casamento, só que a parte que sai melhor é a parte que sai com o bolso cheio de dinheiro. Ô Jean, só comentando um pouco a respeito do que você falou da decisão, é uma decisão, né, que pegou. Então, se nós analisarmos lá atrás, teve Flamengo e não sei quem, tinha 2.000 e poucas pessoas no jogo. Uma decisão de Supercopa, né? Então, você vê que a cada ano que passa, ela vai se fincando dentro do cenário futebol brasileiro e é uma competição que pegou. Sim. Né? Então, fica-se no aguardo de quem, né, vai chegar e tal, como é que vai ser. Então, muito legal essa situação e parabéns a... Muito bonito. Esse é o primeiro assunto, Gabriel? Supercopa. Então, já que o Giba, né, emendou, por falar em organização, então, o tal do teste, vamos começar falando do fora de campo, né? O tal do teste de fogo, duas torcidas. E aí? Tem um amigo Acho meu que esse era o maior medo de todo mundo, tem um né, amigo na meu verdade. que é estudioso de relações internacionais que falou assim, isso é igual geopolítica, é a paz armada. Infelizmente era a paz armada. Você tem dois... Não vou usar a expressão bélica, mas você tem duas torcidas de 20 e tantas mil pessoas dentro do estádio. A chance de acontecer alguma coisa grave é menor numa situação como essa, num ambiente muito policiado, do que naquela situação em que você tem uma minoria que é acuada. Aqueles 5%, 10% que são acuados pelos outros. Então, deu para ver que com boa organização dá para fazer. Sim. E a organização foi boa. Olha, Polícia Militar de Belo Horizonte, choque, um policiamento de toda a região da Pampulha, uma organização de entrada bem separada na medida do possível. O Mineirão é um estádio também amplo, como é o Maracanã e o Morumbi, né? Não é um estádio que está incrustado em ruas fechadas, é um estádio que permite também esse tipo de organização, de acesso, de chegada. Então foi muito exitosa. E quando você tem duas torcidas, um tem que tolerar o outro. Pelo menos tolerar. Nesse cenário de que são muitos dos dois lados circulando. E torcidas grandes também, né? E torcidas grandes. Um acaba tolerando o outro. E isso se viu em Belo Horizonte. Então não houve nenhum incidente grave num contexto que tinha muita gente de fora e muita gente também das organizadas. Aquele núcleo de organizada da Gema estava lá também. Não é que não serve como desculpa dizer, os torcedores que foram são de outras cidades, mas não são de organizados. Não, tinha organizada e tinha torcedor comum. E posso dizer que até uma grande maioria de organizadas, será? Não sei se maioria, mas era uma massa boa significativa. Se você tinha 22 mil, 21 mil, foram 42 no total, 20, 22 mil de cada lado, você tinha pelo menos uns... Antes da gente entrar no assunto definitivamente Supercopa, vou falar das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, Programa 424 no Facebook e Programa 424 no YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Você consegue mandar sua mensagem por lá, sua pergunta, sua cornetada, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bora falar de Supercopa, tem os melhores momentos, vou perguntar para o Matheus o que ele achou do jogo. Matheus, conta para mim. Bom, de início foi um jogo muito controlado pelo Palmeiras, eu achei.
até o São Paulo conseguir entender um pouco da partida que o Palmeiras estava tentando fazer. Semana passada eu até comentei aqui que o maior problema do Palmeiras nesse momento são os desfalques de Dudu e de Hendrick, né? Muito por conta do pré-olímpico e a lesão do Dudu. Tanto que, se a gente pegar os números da temporada do Palmeiras, se eu não me engano, o Veiga fez 4 gols na temporada. Então, o São Paulo conseguiu muito bem neutralizar o Veiga com o Pablo Maia, que eu sempre fui muito crítico dele. Já tive alguns embates com o Jean sobre isso. Uma partida excelente dele, uma partida muito boa do Arboleda também, que conseguiu trazer uma garantia de defesa muito boa para o São Paulo, que não sofreu muitos momentos. Tivemos mais finalizações do Palmeiras, mas se você pegar em conta, não tiveram riscos claros de gols do Palmeiras. A melhor chance para mim durante o jogo todo foi a do Nicão, que, se eu não me engano, agora esse lance aí. Foi a do Nicão, que teve essa defesa do Everton. Mas foi um jogo muito legal de ver. Infelizmente, tivemos, como eu falei no início, paradas desnecessárias na minha visão por conta do Braulio, excesso de cartões e faltas marcadas. O que teve de cartão amarelo nesse jogo? Não, 11 cartões amarelos. E quem vê de fora, por exemplo, se não acompanha o jogo e vê as estatísticas, parece que foi uma porradaria o jogo. E não, foi um jogo muito bem jogado, muito tranquilo, as duas equipes se estudando. E você vê, né, muito tempo que a gente fala disso aqui, o Palmeiras sofre muito para jogar contra o São Paulo. Parece que, mesmo as trocas de técnicos com o Rogério Ceni, o Dorival, o Carpini, o Palmeiras sofre muito para jogar contra o São Paulo e eu acho meio inexplicável isso, porque se a gente pegar alguns jogos do São Paulo nesses últimos tempos contra o Palmeiras, em muitos momentos o São Paulo estava pior que o Palmeiras até chegar a esses clássicos e mesmo assim conseguiu levar a classificação na Copa do Brasil. Tivemos um derradeiro, né, ano passado, aquele 5-0 do Palmeiras, mas se a gente pegar o histórico recente, o São Paulo vem muito melhor que o Palmeiras em clássico. E um destaque inicial que eu também, eu sempre fui meio com o pé atrás, é do goleiro Rafael, que para mim nunca foi um goleiro excelente, por onde passou foi reserva no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, e agora no São Paulo vem jogando muito, muito bem. Para mim, dessa gestão Casares, se a gente pegar algumas contratações, tirando o Lucas, óbvio, para mim a melhor contratação do Casares, que foi um achado, um goleiro de 30 e poucos anos e jogando desse jeito. Matheus, só para confirmar, foram 19 faltas para o Palmeiras, 16 para o São Paulo, 5 cartões para o Palmeiras e 4 para o São Paulo. Um absurdo. E sem nenhum vermelho. Fora os cartões para a comissão técnica do Palmeiras, né, que tiveram 2 cartões. E pro Carpini também, não teve? O Carpini, se não me engano, também tomou amarelo. Um amarelo. Tá, mas aí você acabou falando do goleiro do São Paulo, mas e o Everton, Giba? E toda vez em pênalti, os palmeirenses acabam ficando meio desconfiados, acham que ele acaba não dando conta. O que você acha disso? Bom, o Palmeiras tem um histórico negativo em decisões de penalidades, né? Então, não pode só jogar culpa no goleiro, né? Se ele não pega, os jogadores não marcam também, né? Isso é verdade. Ele não pega, mas os caras não marcam, acabam tiveram perdendo, 90 minutos para tentar fazer um gol, não fizeram também, né? E nas penalidades também, né? Ele não pega as penalidades, mas os jogadores do Palmeiras erram a penalidade. É verdade. Então, e é uma situação muito difícil. Até hoje eu não consigo, assim, ter uma definição completa concreta. Eu acho que ninguém nunca vai ter, né, gente? Sobre a cobrança de penalidades, né? É muito instável, é muito emocional, né? Então, o cara tem que estar ali emocionalmente bem e de repente não funciona, o goleiro escolhe um canto, o cara bate naquele canto, então para mim é muito indefinido essa situação, só ali no momento mesmo que dá-se para notar quem vai ganhar e quem não vai depois que o cara perdeu, né? Agora, no tocante ao jogo em si, eu tenho em mim, foi 50-50. Se fôssemos fazer uma porcentagem assim, o Palmeiras perdeu o gol, o São Paulo perdeu o gol com o Nicão.
o São Paulo melhorou, no meu entender, com as mudanças. A equipe melhora um pouquinho e tem condições de encarar de igual para igual e chegar às decisões, a decisão, melhor dizendo, por penalidades, né? Então, eu não vi, sinceramente, uma superioridade muito grande de um lado ou de outro. O jogo, com uma série de cartões, eu acho também que o árbitro começou a dar cartão muito cedo, mas se ele deu cartão, eles exigiram também, né? Porque se ele deixa andar naqueles momentos, pode ser que ele não tenha condições de segurar o jogo, né? Então, eu acho que ele usou desse argumento para ter o controle da partida, né? No meu entender. Então, distribuiu para o treinador, para auxiliar. Mas, em si, eu parabenizo o São Paulo, é claro, pela conquista, né? E sair um pouquinho de lado, a zoação sobre o Caio. O Caio Paulista. Caio Paulista, né? Constrangedor, né? Nossa, a carinha dele. Constrangedor. Mas é o futebol, isso é que é legal, né? Então, não, como o Jean falou, não houve problemas, né, Jean? Problemas sérios e metade de torcida de um lado, de outro. Então, é legal a zoação. E eu fico muito feliz que não tenha acontecido nada de grave, né? Porque nós estamos cansados de ver aí, mesmo como você falou, né? Quando tem um número menor de torcedores, eles sendo agredidos. E ali, por isso que eu elogiei, né, a organização logo na minha abertura, porque eu também notei que os problemas foram mínimos, né? Então, e só citando uma coisa, hein, Jean? Eu acho que não teve entrevero nem no translado, na estrada. Isso é uma coisa muito importante também, porque os caras saem e esperam numa tocaia. Isso. E dessa vez não aconteceu. Então, estão de parabéns. É isso aí, o futebol é um esporte. Aqueles que vão te enfrentar não são inimigos, são adversários. Então, isso tem que se começar, tem que voltar a ser exaltado. Aquele que você vai jogar contra, ele não é teu inimigo, ele é teu adversário. Adversário. Não, ele pode ganhar, você pode perder, ele pode ganhar. Então, a partir do momento que isso entra na cabeça do pessoal, eu acho que as coisas vão melhorar. Não, nós vamos lá, vamos enfrentar o cara, ele não é nosso inimigo. Tem que acabar com essa coisa de rivalidade, entendeu? Rivalidade marcante que a gente vê, que acontece até morte, isso aí é lamentável, viu? Não, né, Giba, não tem resposta fácil aí, mas eu acredito que você tenha dois caminhos. Ou você parte para uma ideia de segregar completamente, que é a tendência, né? Segregar, e aí ninguém mais consegue conviver com ninguém. E também não é que as pessoas querem isso, mas às vezes vem como uma solução mais imediata, né? Ou você tenta colocar as pessoas de cada lado para pelo menos se tolerarem, né? Ninguém exige que sejam amigos, de mão dada, exatamente. Mas a ideia de você, quando você começa a ver o rival, o torcedor rival, no mesmo ambiente, você aprende aos poucos a tolerar, a entender. Porque é algo que já ficou tão distante da nossa paisagem aqui, que era algo ali estranho, né? Você vê torcedores em rodoviárias, aeroporto, em restaurante. Agindo como se fosse uma normal, né? Um perto do outro, grupos, assim, e cada um na sua. Sim. Até ontem eu fui até assistir com os meus amigos são paulinos, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou palmeirense. Corintiano. O Davi, nos programas passados, já me dedurou. E aí a gente foi assistir junto e até o garçom do restaurante virou e falou assim, nossa, que engraçado ver os palmeirenses e os são paulinos juntos assistindo o jogo. Falei, gente, se a gente não assistir junto, não ter essa amizade, a gente vai lutar pelo quê? Pelas brigas, pelo né?
Não é isso aí que a gente luta? Agora, sobre o jogo, tem vários aspectos, né, também que eu gostaria de comentar. Primeiro, a questão de... O Palmeiras só não entra como favorito contra o Flamengo nos últimos tempos, né? Mas, normalmente não, mas na maior parte das vezes se dá mal. Sim. Quando se deu muito bem, que foi no ano passado, foi no jogo que São Paulo estava ainda, parece, de ressaca do título e não tinha alguns dos seus pilares, né? Dos seus referentes. Não tinha Caleri, não tinha Arboleda, não tinha Pablo Maia. Teve jogador expulso no primeiro tempo, perdeu o Lucas no primeiro tempo. Então, quer dizer, era um jogo atípico, né? Bem atípico. Nos outros jogos, é sempre difícil e, na maior parte das vezes, o São Paulo, nessa fase gloriosa do Palmeiras, são 6 decisões e 4-2. O que eu tenho percebido nos últimos tempos é que, talvez, se os times se mantiverem desse jeito no ano, não houver grande mudança em termos de elenco, não existe mais uma vantagem evidente no papel do Palmeiras. Existe uma vantagem, não vou dizer também que existe uma vantagem psicológica contra o São Paulo, porque contra o São Paulo especificamente o Palmeiras não tem se dado bem, mas as coisas ficam realmente muito equilibradas, inclusive quando a gente faz um prognóstico antes do jogo. Aí ontem o São Paulo perde o Lucas de última hora. E aí me parecia que, de novo, a tendência iria um pouco para o Palmeiras. Favoreceu o Palmeiras. E a única coisa, e aí eu queria lembrar, semana passada vocês falaram, o Carpini está muito bem. Agora vocês não vão falar para mim, você não queria que a gente esperasse até segunda? Pronto, a gente esperou até segunda e agora o Carpini quebrou o tabu e ganhou a Supercopa. Agora pode falar? Agora acho que dá para falar. Ia ser até a minha pergunta, Jean. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia perguntar exatamente isso. Agora sim. Agora dá para falar que o começo é excelente. O começo é excelente, porque... Entendi. Vamos ver quantos jogos foram. Com uma ressalva, que a gente também não está lá nos treinos, mas a verdade é que ele também teve poucos treinos desde que assumiu. Mas... A escolha do Nicão para começar o jogo no lugar do Lucas é muito contestável. Porque ele tinha muitas opções para esse lugar, né? Ele quis um jogador mais forte, mas se fosse um jogador joga pela esquerda, joga ou no meio pela esquerda ou até de lateral, como jogou exatamente ontem. Poderia ter arriscado com o Ferreirinha, acho que não era o caso. Poderia ter jogado com o Galopo no início, mas ele escolheu o Nicão. E a escolha não deu certo, tanto que ele já saca o Nicão, era uma bola cantada que sairia já no intervalo. Também acho que foi muito equilibrado o jogo, você pode ver, o Palmeiras chutou um pouco mais, o São Paulo teve um pouco mais de posse de bola, as chances acabaram se dividindo, era jogo para uma bola, essa bola não foi achada. E na disputa de pênaltis, aí eu queria entrar na discussão. Pegam muito no pé, né, do Everton, porque é um dos melhores goleiros do Brasil e ontem ele não tinha chance de pegar nenhuma das cobranças do São Paulo. Os 4 foram batidos com perfeição. Sim. Então, qual a culpa do Everton ontem? O Palmeiras não ganha porque os jogadores de linha não fizeram. E também isso foi o que eu falei, ué. O Murilo bateu muito mal e o Piqueires bateu foi uma grande defesa, né? Mas o Palmeiras está muito aí por conta da defesa de pênalti do Everton contra o Botafogo, né? É verdade, também tem isso. Ele pegou o pênalti do Tiquinho. Também tem isso. Aí o Palmeiras conseguiu virar e chegou na Supercopa ontem. Mas a gente esquece muito também do Everton, que eu tava vendo história recente do Everton. Vou pegar a última disputa de pênaltis antes de ontem. Contra o Boca Juniors, ele pega a primeira do Cavani, o Veiga vai lá e erra. Aí o Dandes, acho que é Dandes o nome dele, acerta do Boca, o Gustavo Gomes perde. Aí o Palmeiras perde. Mas assim, eu acho que mais responsáveis são quem perde os pênaltis do que quem... porque... do Everton não pegar, né? E não é que tinha uma que dava, poxa, bateu muito focado. Daí esse pênalti. O Murilo errou. Como é que vai pegar um pênalti desse? É que a força que... Bateu isso. Esse é o Michel Araújo, né?
Eu posso fazer um comentário Ó, nessa essa é uma parte? grande defesa, né? Essa foi uma defesa. parte do comentário. Viu? Essa, você viu a mão dele lá embaixo e tal. O do Murilo é engraçado que ele errou o pênalti e errou o rebote também, que ele acertou os fotógrafos. Ó, ele vai tentar acertar o gol e ele acerta os fotógrafos. Muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. Agora o Palmeiras, hein? O que esperar para esse ano, né? Quem vai ser o jogador que volta, mas lá pro meio do ano é o Dudu, porque o Endrick acabou. O Endrick Inclusive, tá indo hoje embora. perdeu até pênalti Ele não na seleção brasileira. talvez ajude no Paulista, mas a verdade é que o começo de brasileiro, então assim, não é mais um jogador em que o Palmeiras vai contar, poxa, com ele nós vamos ser campeões. Então, Paulista pode ser. Mas aí não tem o Dudu. Então, quer dizer, não vai mais existir Dudu e Endrick. Então, o time é mais ou menos esse. O Breno Lopes talvez saia, que eu vi que estava avançado Eu vi também. nas negociações também. Então, aí Vai igualar o nível. o nível começa a ficar né? mais igual. O nível começa a ficar mais igual. Breno Lopes vai pro Vasco. E até agora ninguém, no futebol brasileiro, só saindo rapidinho da Supercopa, ninguém se destacou mais que São Paulo na temporada. Nenhum time da Série A que a gente pega de alto escalão, né? Vamos pegar o top 12 Série A. O melhor que tá jogando até agora é o São Paulo. O Atlético Mineiro perdeu o Clássico, o Flamengo empatou contra o Vasco, o Corinthians perdeu ontem. Um desses times que você achava que ia despontar nessa troca de temporada estão muito abaixo, e muito por conta do São Paulo estar muito acima, na minha visão. Até semana passada o Gê até comentou agora de novo que tinha dúvida do Carpini ainda sobre o tabu não ser quebrado, aí agora a Supercopa conquistou os dois, mas a gente também está esquecendo muito que esse São Paulo ainda não tem a cara do Carpini, né? Tem muito a cara do Dorival do ano passado, são as mesmas peças. Eu acho que o único toque que ele deu no time foi ontem a entrada do Nicão, que foi surpreendente. E ele viu que errou, na minha opinião, e trocou. Não achei que o Nicão foi péssimo, mas esse São Paulo é muito o São Paulo Dorival. E pra mim tá certo, né? Se vai fazer essa troca de temporada, já botar o seu rosto no time, eu acho meio precipitado. E também o Carpini, ele tá reconhecendo isso. Eu ouvi entrevista dele. Ele comenta. Uma virtude, né? Dizendo que Dorival. esse título tal, ele enaltecendo o Dorival, né? Ele tá sabendo que é o que nós estamos comentando aqui. Ele não chegou logo apertando a campainha, né, gente? Tem uma coisa que eu reparei, não sei se vocês repararam nesses jogos, que eu vejo já um pequeno toque dele, não sei se positivo ou negativo, mas diferente do São Paulo com o Rogério Ceni, com o Dorival, existem algumas ligações diretas, tentativas de lançamentos de volantes, de zagueiros, o próprio Arboleda se arriscando, algumas situações em que pode ver, o São Paulo não rifava com o Dorival. Sabe que ele saía jogando, lá de Nice. Né? Não, e ontem o Caleri foi muito criticado pra mim erroneamente por conta disso, que ontem foi muito chutão pra frente, alguns Caleri não conseguia conquistar a bola, ficar com a bola, e uma parte da torcida começou mesmo. Eu não vi o Caleri ser criticado, desculpa, Nossa, eu não vi o Caleri ser criticado. de amigos meus, não dentro do Porque, estádio. pelo contrário, o Caleri ontem, assim, como sempre, né? Ele é muito bom. É um cara confiável. É o que você coloca, você sabe que ele não vai faltar gasolina, que ele vai correr até o último minuto. O técnico vai lá, puxa, olha, esse aqui não vai acabar o jogo, 30 graus, esse não acaba. O Caleri, esse aqui vai brigar até o final, ele vai dar um jeito de brigar. Aí na hora de bater o pênalti, ele não é o melhor batedor, é o Galopo. Sim. Mas ele foi lá e falou, eu sou o primeiro, eu que vou bater. Então, assim, um cara desse, nossa, e brigando do começo ao fim. Tomou porrada. Tomando porrada. Você viu o olho dele, ficou... Os dois jogos seguidos, né? Contra o Corinthians apanhou muito, ontem apanhou muito. E é um cara que não ele sai. Vai apanhar, né? E é um cara que não sai do jogo. É muito bom. Vamos para o intervalo? Já a gente continua falando mais de São Paulo, de Palmeiras, Corinthians e muito mais. Fica aí que já tem mais 424 para vocês. A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes.
Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent e embarque nesse plano. A Prevent é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, plano de saúde especialista em pessoas. Lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram e programa 424 no Facebook. Agora também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Programa 424, é só procurar lá, programa 424, vocês vão conseguir mandar mensagem, comentar, mandar pergunta, o que vocês quiserem que eu passo aqui para os nossos comentaristas. Bom, continuando falando um pouquinho de São Paulo, a gente vai falar para mim, o jogador que faz a diferença no São Paulo, que é aquele jogador que você fala assim, sem ele o São Paulo não é o mesmo. Tem alguns, né? Tem alguns que... Primeiro, o Pablo Maia. O Pablo Maia, eu falo para o Matheus, né? O Pablo Maia, tanto que ele é hoje um jogador muito valorizado, primeiro volante como ele, difícil, com a idade dele, muito difícil. No Brasil, hoje mesmo, não pensando só nos volantes jovens, ele é um dos melhores primeiros volantes do Brasil. Então, essa foi uma permanência que valeu ouro para o São Paulo. Não teria outro substituto, não tem outro jogador para essa posição. Um outro que também é muito difícil achar é um Caleri, um centroavante, né, como ele. E um zagueiro como o Arboleda também. Um zagueiro como o Beraldo também é um extra classe, aquele lá que você vê, mas tem um Arboleda que já é um jogador que chegou perto dos 30 anos, tem chance de ficar mais, é um jogar suas fichas para ter por muito tempo como o Caleri. Algumas peças como essas, né, Giba, que ainda estão numa idade de performar em alto nível e que já rodaram e tem chance de ficar, você tem que investir. Acho que esses são, né... Você falou bem, eu colocaria também, né, o goleiro. Então, o goleiro vem vindo muito bem, né? Então, você tem uma espinha dorsal, né? Você tem, vamos supor, eu colocaria ali o goleiro, o volante, né? O Caleri lá na frente. O Arboleda na zaga. Tem o Arboleda na zaga. Olha aí, né? Então, é uma espinha dorsal muito boa do São Paulo, né? E ainda tem um menino que está fora, que é o Lucas, né? Então. Que é outro nível. Que é outro nível, é outro nível de jogador também. Então, eu acredito que o São Paulo tá bem esse ano, tá bem. É um time que vai bater de igual para igual contra os outros, né? O Palmeiras, vamos falar dos paulistas, o nível tá batendo, no meu entender. Né? Palmeiras e São Paulo tá um nível bem parecido, por isso tá dando jogo, né? Tá dando jogo, o São Paulo tá conseguindo resultados. E tem uma situação também que ficou chata, né, no São Paulo, né? Foi pro Rames Rodrigues, né? A atitude dele de não ter comparecido junto com os outros jogadores que também não estavam na delegação daqueles que jogariam, né, na relação, estavam presentes lá no estádio e ele simplesmente, não sei naturalmente o que houve, mas que pegou muito mal e inclusive a gente já está ouvindo aí que dificilmente ele vai permanecer no São Paulo Futebol Clube. Giba, pega muito mal também o simples fato de um jogador que não tem lesão não ter condição de jogo, né? Ou, alegadamente, não ter condição de jogo, tendo tido férias, né? Tempo de preparação. Então, é claro que a gente não gosta de ficar sugerindo coisas e tal, mas tudo tá meio evidente, né? Que existe uma insatisfação do lado dele, ele achou que ia chegar, colocar a camisa e jogar. Talvez não tenha imaginado a dificuldade do futebol brasileiro, talvez não imaginasse a qualidade do elenco do São Paulo, que teria problema para jogar, e não quis, não pôde entrar numa disputa
honesta por vaga no time. Porque ele não jogou em nenhum momento com o nome dele. Isso é um fato. O Dorival não colocou por conta do nome em nenhum momento, né? Eu fico assim, nos outros clubes os quais ele passou, ele teve destaque muito grande, assim. No Porto. Teve no Mônaco, Ele vinha jogando bem. Mas depois realmente faz muito tempo, você tem razão. E todo clube ele sai da mesma forma, assim, obrigado. Entendeu? Então, Mas na Copa, falta de interesse, né? não, peraí. Então ele não pode se valer No 2000, da Copa 10 anos atrás. de 10 anos atrás para verdade. querer chegar no São Paulo, no futebol brasileiro e achar que ele é o cara. Tem que mostrar. E por isso que eu perguntei para você se ele vinha se destacando, porque eu, sinceramente, não estava acompanhando James Rodrigues aí nas outras equipes. Então, por isso eu perguntei, né, se ele vinha... E sempre vem caindo de nível também. Entendeu? Então, é assim, cara. Você tem que chegar e mostrar, porque hoje em dia, para você jogar com um nome, tá difícil, hein? Tá difícil. Porque acabou aqueles caras que... Não, aquele ali vai chegar e vai ter que jogar. Olha, tá difícil você ver isso aí. Entendeu? Que nem você citou o Flamengo. O Gabigol tava lá, não, que o Gabigol... Olha lá, ó. Tá sofrendo para jogar lá, porque tá lá, entra, não tá bem, perde pênalti. E não vai jogar com o nome. Chega uma hora que não joga, né, Gê? Também a questão da necessidade de físico, né, hoje, para jogar, né? Muito. A condição física hoje... Se você não tem, como que você consegue competir, né? Não vai conseguir. Você tem nível técnico, mas não tem a condição física. Então, um cara que tem uma condição física melhor que você, ele vai superar. Pra mim ele chegou errado já. Quando ele chegou no São Paulo, o Luciano, que tá há muito tempo lá, com a 10, ele chega e pede a 10, né? Então, uma pessoa que faz uma coisa dessa, você já tem que desconfiar, né? Exato. Qualquer ser, né? Eu já acho mostra uma... Porque você, sinceramente, você tem que chegar com humildade. Exato. Você tá vindo, com todo o respeito, tá vindo para um São Paulo Futebol Clube. Não é um clube qualquer. Tem que respeitar, ali tem grandes jogadores, tem cara que tá jogando com a 10, como é o caso do Luciano, né? O cara chegar pedindo, eu quero a 10 para chegar, se é o Messi, aí você vai a 10 pra... Não é, você vai querer, acho que até o Luciano, entendeu? Até o Luciano chegaria, olha, você vai jogar com a 10. O cara, é claro, o cara é inteligente, o cara vou querer brigar com o cara por causa do número de camisa. O cara é ídolo aqui já. Vou contar uma história aqui. Tem um amigo. Histórias do Giba. Aí nós fomos jogar. Melhor hora do programa. Nós fomos jogar. Aí tinham dado a camisa 10 pra ele. Aí foram lá. Não, daqui a 10 que eu vou dar pra fulano, você vai com a 20. Nossa Senhora. Ele ficou louco. Ele ficou doido. Eu falei, mano, mas você tá reclamando do quê? Tiraram a 10, deram a 20 pra você, é 2 vezes o Pelé. Ou seja, você é 2 vezes. Pô, você tá achando ruim? Você é 2 vezes. Não pode falar pelo menos quem cantou aí, quem falou, quem teve essa sacada boa. Conta a fofoca inteira, Conta vai. quem teve a sacada boa. Não, isso aí é do nosso time. Ai, meu Deus. Conta a fofoca inteira. Quem falou isso foi eu. É óbvio, Eu que falei pra ele. Eu falei, cara, você tá bravo? Ele chama Serafim, hein? E ele já falou, Serafim, você tá bravo por quê, rapaz? Pô, você pegou a 20, cara. É 2 vezes no mas foi um boticão. Não, eu posso imaginar. Você é A zoeira que foi, viu? Bom, vamos falar. Parabéns, São Paulo, aí pelo título merecido. Jogou muito. Eu fico um pouquinho triste, mas tudo bem, passa. Vamos seguir, né? Vamos falar de Paulistão. Vamos agora ver
a tabela dos jogos aí da última rodada. Ó, Água Santa 2, Mirassol 1, Corinthians 1, Novo Horizontino 3, Santo André 1, Bragantino 2, Ituano 0, Botafogo São Paulo 0, Santos 2, Guarani 0, Ponte Preta 3, São Bernardo 3, Portuguesa e Palmeiras jogam dia 21, Inter de Limeira e São Paulo também jogam dia 21. Vão jogar dia 21 por conta aí da Supercopa. Vamos ver a pontuação. O grupo A, Santos com 12 pontos, Portuguesa com 4, mas aí tá com menos um jogo, né? Ituano com 3 pontos, Santo André com 2. Grupo B, Palmeiras com 10 pontos, menos um jogo. Água Santa, 4 pontos, Ponte Preta 6, Guarani 4. Grupo C, Bragantino 7 pontos, Mirassol 6, Inter de Limeira 4 pontos, mais menos um jogo. Corinthians 3 pontos. Grupo D, São Paulo 3 pontos, mas não tem um jogo. Novo Horizontino 9, São Bernardo 9 e Botafogo São Paulo 8. Bom, acho que não tem como a gente não começar falando de Corinthians, né? Que o Mano Menezes foi demitido hoje. Eu ia falar do jogo, mas eu acho melhor a gente começar já falando nisso. Giba, você achou precipitado? O que você achou? Achou que estava na hora certa? Sim, o caso é o seguinte, o Mano Menezes, ele não era a primeira opção do Corinthians, né? E também depois, com a mudança que teve, ele não era o favorito, né? O técnico preferido desse presidente. E eu acredito, não tenho certeza, mas analisando que só não fizeram a mudança antes devido à multa. Certo? Eles não fizeram a mudança antes devido à multa, porque não era o técnico preferido desse presidente, dessa um pouquinho na situação financeira do clube, que pelo que a gente ouve, pelos comentários, né, não sei se é o real, não é boa, mas os resultados não vieram. Então foram 4 derrotas consecutivas nesse campeonato. Inclusive contra São Paulo, né? Então, 4 derrotas consecutivas. E aí foi a gota d'água, né? Juntou a fome e a vontade de comer e eles acabaram aí entrando num acordo. Eu também não sei se a multa é isso mesmo, né, Matheus? Ou foi, mas parece que agora em torno de 8 milhões, se não me falha a memória. Vou confirmar. Então... 9. Quanto? 9 milhões. Então... eu acho que o momento do Corinthians, se fosse uma outra situação, né, assim, por exemplo, que não tivesse mudado, a gente até poderia dizer que foi por causa das derrotas, das 4 derrotas, mas a gente já vê que não era uma coisa que um casamento que estava dando certo, né? Então, e depois as atitudes que o Mano teve aí, porque hoje em dia, cara, tá muito complicado, você não pode falar muitas coisas, você tem que pensar, e no futebol, no meio do futebol, às vezes você tem umas atitudes que são instantâneas e momentâneas, é uma coisa que você acha natural, que lá atrás foi, hoje em dia não é mais. Hoje em dia mudou tudo. Então você fala alguma coisa que não cai bem e houve situação, parece que ele chamou o jogador de burro. Então, né? não era do feitio dele, né? Exatamente. Não então era... você vê que a situação que o clube já estava, que ele vinha enfrentando, né, Jean? Fez com que ele tomasse uma atitude como essa e não caiu muito bem. Parece que teve outras situações também que não agradou o plantel. Exato. Né? Parece que ele estava fazendo o que dava na telha. Isso. Exato. Sem muito cuidado. Exatamente, Cuidado porque você com sabe as que hoje você tem que consequências, ter cuidado com as consequências, Com né? certeza. Qualquer coisa que você fala fora do padrão, que antigamente você podia falar,
Hoje você é enquadrado. Então, foi juntando tudo isso e deu na... E ele é inteligente demais, né? Inteligente o suficiente para saber que isso poderia lhe causar problemas. Então, quando é o ato a pessoa impensável, né, Gil? Sabe que vai causar o problema e mesmo assim faz, é porque também Tá de saco cheio, né? falando a verdade, bom português, é isso aí. Desculpa. Né? Manda, Matheus, fala. Não, é difícil comentar esse caso do Corinthians porque eu acho já errado você... Era nítido, né? Que a direção atual não queria o Mano Menezes no Corinthians, não era opção desse presidente o Mano Menezes, mas tomando em conta, se a gente pegar o histórico recente assim, de treinadores desempregados, qual treinador do Corinthians iria trazer na demissão do Mano Menezes, que é o que aconteceu agora? Foi dito o treinador de São Bernardo, que eu esqueci o nome agora, perdão, que eu acho que a própria direção do Corinthians não sabia que não poderia Márcio treinar. Zanardi, não é? O Zanardi. Não poderia treinar dois clubes no Paulistão, então já estava lendo por agora que meio que já foi escanteada essa ideia, porque eles queriam um treinador paulistão e pelo jeito eles não sabiam que não poderia treinar dois clubes no Paulistão. Já estão procurando outro treinador. Tiveram inúmeros erros da direção passada, eu acho que é mais culpado da direção passada, como eu falei com o Davi semana passada. Tudo que fez com o Corinthians nesses últimos 16 anos, não só o Duílio, como o Andrés, Roberto de Andrade, enfim. E agora tá pagando preço, né? Porque em muito tempo a gente não viu o Corinthians, acho que desde o campeonato de 2015, a conquista de 2015 e 2016, não teve um elenco remontado grande parte, né? Mas aquela vez do campeonato na troca de 2015 e 2016 foi por conta do mercado chinês, que veio atrás de alguns jogadores, a gente sabia que não poderia bater de frente, então saiu e não foi uma decisão da diretoria. Essa temporada foi uma direção da diretoria que a torcida já vem criticando muito alguns jogadores veteranos, Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e outros, Juliano, que está muito bem no Santos, né? Se lesionou, mas está muito bem. Muito insatisfeita, não com essa direção, mas com o futebol recente do Corinthians. Tanto que você vê Palmeiras conquistando o título, São Paulo conquistando o título. Nos últimos anos a gente estava muito acostumado de ver no futebol brasileiro os paulistas sendo Corinthians e Palmeiras os mais consagrados, né? Tanto que o São Paulo entrou numa fila, que saiu recentemente com o Crespo naquele campeonato paulista, Copa do Brasil, e o torcedor está com saudade de... Obviamente, você torce tem algo, né? Mas eu acho que tá faltando um pouco daquela razão de entender que agora é o momento de reconstrução. Tem um mês de gestão de Augusto Melo na frente do Corinthians, não dá para mudar da água pro vinho um mês, coisa de 16 anos de erro. Então, eu acredito muito que tá sendo mais isso pela emoção do que pelo coração torcedor, porque claramente são jogadores que entraram agora no plantel. A gente nunca viu, desculpa se alguém me lembrar agora, de uma troca tão grande de elenco que já deu resultado logo no começo. E eu acho um erro também dessa gestão, essa troca de treinador tão cedo, porque se a gente for pegar uma mentalidade normal de dirigente, o certo, tô querendo dizer, o Mano Menezes que pediu provavelmente essas contratações, né? De Hugo, de Pedro Raul, ele que aceitou. Aí vai ter uma troca de treinador. Você não sabe se esses jogadores que o Mano Menezes pediu vão jogar com esse próximo treinador. Então já começa outra discussão dentro do clube, se vale a pena trocar o treinador, mas agora que já demitiu vai ter que trocar de qualquer jeito. Então você vê que são erros atrás de erros, não só daquela gestão antiga, mas dessa nova gestão, que eu acho que o Augusto Melo e o Rubão, que é o diretor de futebol, estão esquecendo que o Corinthians tem um peso muito grande no futebol paulista e brasileiro, porque eles falam muito, e isso acaba atrapalhando demais. Se você pegar o exemplo do Casares, que foi do mais campeão agora recente desse último ano, né? Você não vê o Casares em confusão, ele não promete algo para o torcedor São Paulino, ele não fala, não, esse aqui vai chegar, tal jogador vai chegar. O exemplo da Leila Pereira que eu falei semana passada, quando o Palmeiras estava mal na temporada passada, mal entre aspas, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores, a Leila botou a cara na frente da imprensa e falou,
protegeu o Palmeiras, o elenco, o Abel protegeu totalmente. E é o que a gente não vê no Corinthians, né? Que o Augusto Melo fala demais, o Rubão fala demais, o Mano Menezes, como o próprio Jean agora falou, trocou meio que o feitio dele, o pensamento dele antes. A gente não viu o Mano Menezes ser tão crítico, tão falador em coletiva de imprensa, tá falando muito, porque eu acho que ele cansou um pouco de algumas promessas que foram feitas por ele. E se continuar assim o Corinthians, a gente pode ver que esse ano vai ser mais um ano difícil por conta de alguns erros da gestão atual e passada. O que eu ouvi lá de dentro, Matheus, é o seguinte: eles estão realmente reorganizando o clube, né? Foi uma candidatura que conseguiu agrupar a oposição toda e chegou. Só que chegou depois de muito tempo de gestão do outro grupo. Sim. Então eles estão tateando para ver o que eles vão mesmo mudar, o que eles vão manter da estrutura interna, as pessoas que estão lá trabalhando. E está realmente difícil, pelo que eu ouvi, tá? E seria difícil em qualquer situação. E aí tem o problema da falta de alternância do poder. Exato. Quando você tem qualquer grande instituição, entidade, país que tem um longo período nas mãos de um grupo só, você vai ter problema sério no dia em que esse reinado terminar. Sim. Isso é um fato, não é? Então, imagina, 16 anos. E aí, vou mexer nessa pessoa que está lá dentro ou não vou? Estou falando do segundo escalão, funcionários do clube em geral. E isso acontece naturalmente no futebol profissional. Então você tem um outro problema que também não é culpar todo mundo é fácil, mas são coisas da vida. É difícil você ter regras que, por exemplo, impeçam que o dirigente contrate um treinador por um período de contrato que seja superior ao do seu mandato como dirigente. É difícil. Se você tivesse uma regra que engessasse assim, você teria então o clube só pode ter o treinador até o mandato do presidente. São situações que acontecem em todo o clube quando tem a mudança de poder. Existe uma tendência a ter problema também com relação ao técnico que está lá. Sim. A não ser que seja um nome de consenso. Então já existia esse problema. E aí, eu sou a pessoa aqui que talvez mais defenda a permanência de técnico, né? Mas nesse caso, eu digo assim, é quase que justo da parte tanto do Mano não querer ficar, quanto da nova gestão não querer que ele fique. Porque os dois, todo mundo sabe que nenhum dos dois não estavam satisfeitos com essa história. Aí a situação é aquela situação difícil, mas que também não é difícil porque alguém fez algo muito errado. A única coisa que me parece muito errada aí seja essa mudança de postura do Mano Menezes, que ele poderia controlar isso, pelo menos deixar essa roupa suja para ser lavada internamente. Isso ele podia fazer, ainda que ele detestasse, não sei se é o caso, alguém dessa nova gestão não esteja satisfeito, ele podia guardar isso e tentar resolver de outra forma, ainda que seja com um acordo, vamos acertar aqui numa boa, não precisa esperar degringolar para fechar. Poxa, aí esperou degringolar, né? Esperou degringolar. Eu ia até fazer um comentáriozinho em cima daquilo que o Matheus expôs aqui, né? Essa gestão, eles chegaram, no meu entender, de uma maneira errada, né? Deveriam chegar de pianinho, certo? Olhar lá dentro como é que tá na manha, para depois sair anunciando que iriam. Eles chegaram comentando antes que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, sumiram e viram que o pepino era mais difícil de ser descascado. Claro, né? Entendeu? Então aí tá a situação. Por isso a cobrança da torcida, dos torcedores também, né, Matheus? Bom, só um efeito comparativo com o arquirrival do Corinthians. Desde que o Abel chegou no Palmeiras, o Corinthians trocou de 7 vezes de técnico. Em 3 anos, 3, 4 anos. Meu Deus do céu. O problema é o futebol, são os treinadores ou é a gestão antiga, essa gestão atual? Porque eu não vejo assim, normal, pra mim nunca foi normal você demitir 7 treinadores em 4 anos. Antes você viu,
isso é nítido no futebol brasileiro, em qualquer lugar do mundo. Só tem um trabalho bom quando o trabalho é mantido, persistido, que a longo prazo vai entregar. Futebol, a gente sabe que é muito resultadista, mas eu acho que tem que ter um pouco de pé no chão também. Porque eu sei que esse início de Paulista do Corinthians é o segundo pior da história, com uma vitória e quatro derrotas. A pior da história é um empate e 4 derrotas. Então você já fica meio... Óbvio que vai bambear um pouco o treinador e tudo mais. 99. 99? Então, você vê que algumas coisas que acontecem... não é Mano Menezes, não era Silvinho, não era Mancini, não era Vitor Pereira, Luxemburgo, Mano Menezes, Cuca. É a gestão. Porque toda hora troca de treinadores, mas os jogadores continuam. Você vê, Fagner troca de treinador e tem o banco cativo dele. O Maicon, desde que voltou, tem lugar cativo no clube. No clube não, no time. Na temporada passada, alguns jogadores que eram bastante criticados, os Gil, o Juliano, o Renato Augusto, o Fábio Santos, tinha alguns com lugares cativos que eram muito criticados. Mas agora que saiu algum desses jogadores, continua mesmo o futebol. Eu acho, para mim, um futebol ideal. Você contrata um treinador na pré-temporada, na troca de temporada, e deixa ele ter o início de trabalho. Você não pega 5 rodadas de Paulistão e troca o treinador. É o que o próprio Jean falou do Carpini. Ele treinou quantas vezes São Paulo? E já está entregando resultado. Muitas vezes você tem que manter um trabalho ou ter uma base de trabalho para dar certo. Isso em qualquer clube que dá certo é isso. Manter uma base de trabalho e você vai mudando durante o tempo. Mas não, o futebol é muito resultadista e tem muito erro. Por quê? Troca de treinador, alguns jogadores são trocados e o futebol não está sendo entregue. No final da temporada passada, o Corinthians foi muito, muito mal, mesmo com a troca do Mano Menezes. Só ver quantas vitórias ele tem na frente do Corinthians. Se eu não me engano, ele tem 40 e poucos % de aproveitamento nessa volta dele. Então, assim, se fosse para trocar o Mano Menezes, trocava na gestão. Eu sei que tem a multa, como o próprio Jeová falou, mas trocava em dezembro para janeiro para iniciar com outro técnico que essa gestão queria, que bancaria independente do resultado, e você continuava até o momento que você falou, putz, a gente errou, vamos trocar. Mas não, continuou com o mesmo técnico por conta de erros da última gestão, dessa multa que era 20 milhões, caiu para 9 milhões de reais. E em vez da direção conseguir, igual o Jean falou, vamos tratar internamente um acordo para não sair isso. A gente não quer você, você sabe disso, a imprensa já falou que a gente não quer você. Você sai, a gente testa internamente o que dá para fazer com essa multa, a gente combina alguma coisa e a gente traz o treinador. Mas não, vazou a multa do Mano Menezes, que incomodou muito, isso é a informação que eu tenho. Incomodou muito o Mano Menezes isso. O Rubão chegar aí, desde aquela do Cássio contra o Ituano, que ele falou que tinha que contratar, que não pode volante pra zaga. E o Rubão chegou e falou, não, o Cássio pediu desculpa. Nenhum momento o Cássio pediu desculpa, isso é informação também. O Cássio não pediu desculpa. Eita, ele o Matheus tá cheio das informações. Não, ele falou com ele meio que tentou contornar a situação, ele falou que era a expressão dele, enfim, não preciso ficar falando que ele comenta com o Rubão. Incomodou muito isso. O Rubão está toda hora no vestiário, incomoda grande parte do elenco do Corinthians. Então, assim, são erros internos. Não é só campo. O campo também está muito mal. Mas se você não consegue praticar um bom futebol quando o externo está sendo muito prejudicado. Só pegar o exemplo de São Paulo. Nos últimos anos, quando o Leco estava na frente de São Paulo, o ambiente era muito conturbado. O São Paulo, mesmo com alguns bons elencos, não conseguia apresentar um bom futebol. Trocou, chegou o Casares, ele tentou arrumar internamente, trouxe name rights pro Morumbi, que foi uma sacada absurda para mim desse name right. Vendeu por 5 anos os direitos de show para uma das maiores empresas que fazem shows no Brasil e no mundo. Então, assim, ele tá arrumando aos poucos o Casares. E é isso que o Corinthians tem que entender. O Augusto teve erros, óbvio, porque é a primeira vez que ele é presidente do clube, vai ter erros normais que acontecem. Mas você não pode ficar fazendo os mesmos erros que a gestão anterior nesses últimos 16 anos, como o próprio Jean falou. Posso falar? Eita, Matheus, você se revoltou agora, cara. Abriu a chavinha ali e não parou de falar nunca mais. Mas, é assim que eu gosto, Matheus, muito bem. Já a gente volta com mais 424 para vocês. Vamos para o intervalo, que o Davi também mandou um vídeo pra gente. Mas isso aí, já a gente coloca para vocês assistirem. Fica aí que a gente já volta. A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais.
Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent e embarque nesse plano. A Prevent é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de... Voltamos! Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Siga a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram e programa 424 no Facebook. A gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Inclusive, para deixar mais fácil para vocês, é só você apontar o seu celular na tela e, aqui, desse ladinho aqui, que você consegue ir direto para o programa lá, para o canal, o nosso YouTube. Então, fica mais fácil, você vai conseguir assistir a gente ao vivo. Por lá você também consegue mandar a sua pergunta, a sua cornetada, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, sabe quem mandou com o nosso corneteiro máximo, mínimo, né? Porque o máximo é o Mauro, o mínimo ali é o Davi. E o Sensitivo também, né? O Davizinho Sensitivo, ele mandou um vídeo pra gente falando sobre o Corinthians, sobre os últimos jogos. Vamos ver o que ele falou. Ele não pôde vir hoje, mas ele deixou o seu recadinho aí. Vamos ver. Fala, galera do 424. Tô aqui, hein? Davizinho Sensitivo funcionou, hein? Não disse segunda-feira passada? Corinthians ia perder pro São Paulo ia ser campeão da Supercopa e o Mano ia cair. Tá aí. 7 dias depois, tudo aconteceu. O jogo do Corinthians com o São Paulo é uma vergonha pro Corinthians. Tá certo que dos 4 jogos foi o melhorzinho, mas não deu. Tava escrito que o Coringão ia perder. E agora, o vexame contra o Novo Horizontino, pelo amor de Deus, graças a Deus que o Mano foi embora, não é torcida do Corinthians. Agora vamos ver quem o Corinthians vai contratar. E se liga para mais previsões do Davizinho Sensitivo aqui no 424. Valeu, galera. Um beijo. Pessoal da bancada, um beijo também. Tchau, tchau. O Davi sendo Davi, né? Muito bom. Davizinho Sensitivo! E tudo que ele errou no Brasileirão, ele conseguiu acertar agora. Isso é verdade, foi a revanche, hein? Tudo que eu zoei ele naquele Brasileirão, ele acertou nesse Paulistão. É uma beleza. Mas vamos falar também agora de Corinthians e São Paulo, né? O Corinthians acabou perdendo contra o São Paulo. Foi Corinthians 1, São Paulo 2. O São Paulo quebrou o tabu de que não tinha ganho, né? Em cima ali do Corinthians na Neoquímica. E aí, Jean, você assistiu o jogo? O que você achou? Você vê, né? Foi parecido com o que foi o jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi da Copa do Brasil. Domínio, tranquilidade do São Paulo e no final quase que a coisa desanda para o São Paulo, né? Porque foi um jogo muito tranquilo. O São Paulo já era melhor, é verdade, mas o São Paulo foi ajudado pela arbitragem nesse jogo, muito ajudado. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo a vida inteira, desde que o VAR foi implementado, o que ele tem causado. E, para mim, aquilo ali não é para expulsão. Antigamente, isso não era para expulsão, isso não existiria, isso é um absurdo, entendeu? Isso é, no máximo, um cartão amarelo, se tivesse sido visto. Você tirar um jogador de campo, um vermelho direto por causa... Bom, vamos falar primeiro do campo, né? No campo, o São Paulo já estava melhor. Aí um belo lançamento, né? E não dá nem para dizer que é ligação direta, né? Né, Giba? Mas, e o Caleri, baita gol, né? Dominou, conseguiu segurar a marcação. Mas aí, no final do primeiro tempo, aí acaba o jogo praticamente com a expulsão. Aí, ó. Não sei aqui se vocês... Eu até me impressionei que poucas pessoas entenderam como eu, que isso não era motivo para expulsar um atleta para um vermelho direto. Bom, eu acho que era para expulsar. Ele correu o risco. A gente sabe que hoje em dia expulsa. No mundo de hoje, isso... O que eu falei, hoje... No mundo de hoje. Pra mim, né, Giba? Exatamente. Pra mim é para expulsão. Se chamou pro VAR é para expulsão. Pra mim, é aquele caso de... Às vezes não chamar o VAR porque o juiz estava na frente. Estava bem posicionado. Não, juiz, e nesse caso, então eu vou me explicar porque você tem razão. Senão eu vou ser contraditório, né? Eu falo que quando o juiz vê,
tem que ser um erro manifesto. Nesse caso, realmente, o juiz não viu e teve uma mão na cara. Então, não é absurdo mesmo a chamada, né? Mas eu, mesmo vendo de novo, não expulsaria, tá? Eu acho um erro, é aquela coisa, 41 minutos de jogo, o Corinthians já estava perdendo, usa a cabeça. Com certeza. É um erro bobo. É aquela coisa, você dá pretexto para ser expulso, para mim. Se abrir um braço daquela maneira, não é um movimento natural. Se fosse um movimento natural e expulso, eu entenderia que foi um erro do juiz. Mas ele quis dar o soco. Se não for considerado soco, olha... Ele deixa o braço. Não foi um movimento natural. Ele levanta e dá. Não, ele deu. Ele deu. Foi sem querer. Só que o câmera lenta, mas é que a câmera lenta... foi sem querer. Mas, gente, é que a câmera lenta é aquela velha história. Câmera lenta é câmera lenta também, né? Mas mesmo assim, na minha opinião, mesmo câmera lenta ou não, ele quis dar, sabe? Já não foi um movimento natural. Não, ele dá não foi com o braço natural. baixo e vai lá e... Então você dá pretexto para ser Só que eu não expulso. vejo uma força, né? Um potencial lesivo e tal no gol. Só isso. Eu iria olhar e não expulsaria, né? Você não pode dar o... Pode dar o amarelo, né? Não, Nesse caso, não. Não pode. Teria dado amarelo se tivesse visto na hora. Sim. E você pega o lance, eu falei que o juiz estava bem posicionado, mas ele está olhando para a bola. E você vê que o lance besta, né? O cara, ele viu que tava Tocou para trás a bola. não tinha necessidade, né? Falar que o São Paulo foi beneficiado é forte, é para colocar manchete, mas o São Paulo teve uma mãozinha com esse VAR. Foi um VAR camarada. Foi um VAR camarada. Não podia não ter. Vocês acham que eu tô muito saudosista do mundo que não existe mais, né? Do mundo. Assim, as regras mudaram e foi aplicado a regra, né? Exato. Concordo. Eu acho que infantilidade do jogador, né? Porque aquilo ali foi um tapinha, né, mano? Foi um tapinha que ele deu, mas todo mundo viu que ele deu. Entendeu? Não é aquele negócio de deixou o braço. Ele deu, ele foi lá e ele deu o tapa, né? E é aquele negócio, depois o cara fez assim hoje. Porra, mano, eu fui expulso e não fiz nada no cara, só dei um tapinha. Só um tapinha. Que nem o Serginho Chulapa quando pegou uma suspensão aí de 1 ano. Ele deu um biquinho no árbitro, rapaz. Deu verdade. Mas sabe aquele biquinho assim, ó? Matheus. Pegou 1 ano. Foi fraco. Foi, cara. Nem o cara dá Eu vi muitas vezes essa do ano, mas eu não... Deu um chutinho assim, sabe aquele... pegou 1 ano. Aí a gente que tirava o barato dele. Pô, meu tempo é pra ficar o ano. Já arrebenta logo o cara, pô. Mas sabe quem tá indo também muito bem nesse Campeonato Paulista? É o Santos. É o Santos, que ganhou de 2-0, né, em cima do Guarani. Ah, que legal. E aí, Giba? Então, o Santos vem fazendo aí um início bom, de campeonato consistente, realmente, né? Muito legal. E alguns jogadores que foram dispensados do clubes aí, como no caso o Gil, está fazendo um bom campeonato, parece que caiu ali como uma luva, né? E o Santos vem aí tentando se reerguer. Eu acho que ele vem fazendo um bom papel, a equipe do Santos está arrumadinha e fico feliz com esses resultados aí. O Santos já ganhou 3, né? 4, né? Jogos. Ganhou 4 jogos. E então, é líder do grupo também. Líder do grupo. É líder do campeonato, se eu não me engano. Classificação geral. Muito bom, Deixa eu muito bom. confirmar. Jogadores que voltaram, como no caso Pituca, né? Tô jogando muito bem. Tá legal. O Santos é líder do campeonato. Líder geral. Pô, se tivesse jogado assim no Brasileirão, na reta final ali... Então, você vê como é, né? O Santos não precisava estar jogando, né? Tudo isso, né?
Era vencer duas partidas, Nem né? precisava de muito, né, Giba? Nem precisava de muito e não conseguiu. Você vê? Nem, né? É pouquinho do mínimo esforço. Ganhasse duas partidas ali, Tava ótimo. tava ótimo. E olha que chance não faltou, hein? Não, faltou mesmo. Não foi, Matheus? Chances não faltaram. Então, mas olha, a gente diz, né? Então, quer dizer, você vê, o Santos caiu, mudou a presidência e está se reorganizando. Você vê a diferença, né, Gil? Eu espero que continue Mas demorou também um com pouquinho, né? essa evolução, né? O Corinthians mudou a presidência agora esse ano. O Santos mudou... Esse ano também. Esse também agora, Ah. que venceu o Marcelo. Marcelo. Ah, E é renovou verdade. o elenco todo. E renovou o elenco, entendeu? Assim, eu espero que o acontecido dê resultado. É né? que eu acho que também é outra situação. O Santos, ele já estava ali apertado. Exato. Tava já apertando. Ah. O Corinthians, ele foi quase. Não apertou tanto. Não, mas eu acho que o caso do Santos é porque era obrigado a mudar o elenco por conta do salário, né? O do Corinthians mudou porque... Tipo isso. Mas o Santos vem muito bem. Tem clássico quarta-feira contra o Corinthians na Vila, né? Agora vai ser a prova de fogo dos dois clubes, Não, né? e o pior é que o Santos está sofrendo com as chacotas, né? Mano, O Palmeiras sofreu, coitado. Mas isso aí Santos foi é bem o futebol. Aí o Santos volta, aí daqui a pouco cai outro, aí pega no pé do outro. normal, né? Assim. e você vê com o Santos na Série B tá bem no Paulista. Com o Santos na Série A não conseguia classificar no Paulista. E com o elenco teoricamente pior, entre aspas. Mas o Santos tá legal, tá bem ajustadinho. O Carille organizou a casa. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser na Série B, né? Vamos esperar aí. Exatamente. E o Carioca, hein? Vamos ver a tabela do Carioca. Essa última rodada aí, por favor. Bom, Campeonato Botafogo... mais difícil do que o Paulista. Mais difícil de entender. Do Brasil. Ó, Botafogo 2, Nova Iguaçu 2, Sampaio Correia 0, Volta Redonda 2, Boa Vista 2, Fluminense 2, Vasco 0, Flamengo 0, Audax Rio de Janeiro 0, Bangu 1. E o Madureira e o Português acabou no 0x0 ali. Acabei não colocando os resultados, mas acabou no 0x0. E a classificação geral ali, até então, estava assim, com o Fluminense em primeiro com 14 pontos, Botafogo em segundo com 11, Nova Iguaçu com 11, Boa Vista com 10, Madureira com 9, Flamengo com 9, Vasco com 9, Portuguesa com 8, Volta Redonda com 7, Bangu com 4, Sampaio Correia com 1 e Audax com 0. No caso... O Fluminense jogando com o time reserva esse É isso aí o que aconteceu. E tivemos clássico aí, né? O Flamengo também, né? Vasco e Flamengo no 0x0. O Flamengo vinha jogando. Um joguinho sem sal, sem açúcar. Flamengo sem pontaria nenhuma. E o Vasco com uma dificuldade enorme de ficar com a bola. Matheus, você viu o jogo? Não assisti o Você jogo. achou? Eu não. Foi um jogo... É um clássico, né? Foi bem estudado. Eu achei muito... a gente até surpreende com esse elenco do Flamengo. Eu achei que o Vasco foi superior ao Flamengo em algumas partes do jogo. O Tite está testando uma escalação nova, né? Agora que tem De La Cruz, tem o Arrascaeta, eles têm que jogar juntos de titular. Então, o Tite botou um esquema diferente para esse time do Flamengo jogar. O Vasco, que com jogadores de menor nome, né? Menor qualidade até, na minha opinião, surpreendeu ontem, porque fez um jogo que dificultou a partida do Flamengo. Se você pegar os melhores momentos, você tem duas chegadas do Vasco muito boas com o Veguete. O Veguete, que foi dito ontem pelo filho do Ramon Dias, que tá jogando um sacrifício, vem de algumas lesões, mas mesmo assim está jogando. E foi muito bem ontem, até porque o Veguete é um dos melhores centroavantes no futebol brasileiro. Muito bom pelo alto. Ontem conseguiu até quase fazer um gol que o Léo Pereira tirou em cima da linha, dando uma cabeçada. E o Flamengo, por outro lado, vem de uma inconstância, né? Desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, com algumas derrotas que perdeu de 2-1, sendo mandante, jogando em Brasília.
Agora vem ter uma dificuldade com essa adaptação que o Tite está fazendo, mas mudanças exigem tempos para dar certo. Mas eu tenho uma discussão muito grande aí sobre o pênalti do Flamengo, que para mim não foi pênalti. O João Vitor, ele dá o bote, toca na bola, depois bate na Rascaeta e ele cai. Para mim isso não é pênalti, até porque ele tentou tirar a perna. Pegou na bola antes e o pé dele não é invisível, então não dá para tirar o pé. Mas para mim não é pênalti. E o Gabigol, né? Perdendo mais um pênalti. Não tem as imagens, né? Tá colocando. E o Gabigol, que não vem de uma temporada muito boa desde a temporada passada, vem no banco de reservas desde que o Tite chegou, entrou, perdeu o pênalti e O Gabigol né? tem um problema, inclusive, de carreira, né, para ser resolvido, que é a questão da denúncia feita pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Ele vai responder, não sei se agora é público, né? Já vazou, então eu posso falar. E essa é uma questão que já quase ninguém sabia, era um assunto confidencial e isso já é sabido por ele há muitos meses. Então, eu sabia há muitos meses e eu entendia que muito do que ele vinha passando talvez fosse ligado a isso. Se eu estivesse na situação dele, com uma possibilidade de suspensão pairando, né, sobre a minha carreira, eu ficaria assustado, se não abalado, né, psicologicamente. Então, não sei até que ponto isso vem atrapalhando. Exatamente. Tá? Não sei. Agora é algo público. Não se sabe quando vai ser o julgamento, mas vários grandes veículos de imprensa já vazaram essa notícia, né? E caso, né, ele venha a ser confirmado essa suspeita, qual é a penalidade, Jean? Quanto tempo? Pode ser uma suspensão por um período de tempo considerável. Uma dúvida que eu tenho, Jean. Porque ele não fez... Ele se negou a fazer, né? Fez fraude. Hoje é uma dúvida que eu tenho. Quando o Gabigol está entrando no seu último ano de contrato com o Flamengo, né? Em caso de lesões, o clube é obrigado a renovar mais um ano, né? Ou até melhorar da lesão. Em caso de doping, é obrigado? Não. Então pode... Não é obrigado a renovar, né? Vou ver próximas novelas do Gabigol para onde ele... Então, inclusive, tem mais essa questão, né, também. Quem contratar, naturalmente, vai se resguardar. Exatamente. Com relação a essa possibilidade, né? Tem uma cláusula contratual que preveja algumas consequências para o contrato a depender da resolução dessa situação. Acho que a gente vai colocar os melhores momentos aí do jogo. Rapidinho. Nossa Senhora. Momentos. Nossa. Eu queria entender quem escolhe os uniformes e não pensa que o Vasco vai de preto e bota um vermelho com preto no outro lado. Não, realmente tá difícil. Tá difícil muito ver ruim. mesmo. O Léo Jardim vem bem. Vem mesmo. O Vasco tem um time competitivo hoje. Eu ia até perguntar pra vocês. É um time competitivo, né? Com tantas contratações e tudo mais. Agora, você vê o Breno Lopes, né? Também. Pro Vasco é uma opção boa. Mas vai ser reserva do Verratti, reserva. Vocês acham que o Breno Lopes vai ser uma boa opção pro Vasco? Pra reserva? Porque eu acho que ele chega pra titular hoje. Não sei. Jogar junto com o Verratti? Olha. Porque o David, o DVD em São Paulo virou titular, né? No Vasco. Jogou titular ontem. Pode jogar aberto e coloca o Breno Lopes de um lado e David do outro. Opção. E esse show no Flamengo vai ser legal de ver. E tava com desfalques, né, na lateral esquerda. Simplesmente a melhor lateral esquerda do país. Onde o titular vai ser o Vinha e o reserva vai ser Ayrton Lucas. Minha Nossa Senhora. Putz, você viu o que o cara fez ali? Acho que estava impedido. O Gerson.
Tem que dominar pro gol, né? Esse jogador é absurdo, Payet. Então, Nossa, ele é muito bom. você já tem... Ó o lance. Ó. Meu Deus Ai, do céu. Meu Deus. De novo com o Veguete. Ontem teve o Vasco que está sofrendo com algumas lesões, o Paulinho que rompeu o ligamento do Então, joelho. isso foi uma pena, né? Era um dos jogadores Vinha chaves, né? muito bem. O Jair ontem, que saiu no início do jogo também contundido, que era um jogador que é uma válvula de escape, por não é que seja um volante e não teve uma temporada tão boa na temporada passada, foi aquém do esperado. É um jogador que, querendo ou não, pode mudar o jogo com um passe, com uma enfiada de bola. Então, todos esses jogadores foram reforços que vieram com a SAF, né, do Vasco. Todos esses que a gente está falando. Paulinho, Jair, o Verrete, Sim. o Payet, né? Nossa, Jardim. olha o gramado Maracanã, tava fechado não sei há quanto tempo e continua... Não, estavam reclamando muito disso Horrível. também, né? Antes do jogo choveu, se não me engano, tava uma poça ali no gol que o Gabigol vai perder o pênalti daqui a Falando em gramado, os jogos não voltaram ainda pro Allianz Parque, né? pouco. É final de fevereiro que pra mim não é pênalti. Ah, o pênalti. Ele toca na bola antes. Aqui não vai parecer replay. E que defesa. Ah, mas bateu mal, hein? Ah, mas foi no chão, né, Gil? Bateu muito mal. Olha lá. Mas esse é aquele pênalti que é olho nu, você marca, né? Exatamente. Né? Esse é aquele que o VAR tem que desmentir. Sabe aquele... Isso. Pra mostrar, ó, na verdade não teve toque, tá? Ó, juiz, você tava na frente... E você vê que a direção da bola muda. Se o Arrascaeta continua, ó, vai pra trás a bola, porque o João Mas Vitor acho que toca. aquela perninha esquerda do cara ali... Não, toca nele depois. O João Vitor toca no Arrascaeta e ele cai, mas como tocou na bola antes, pra mim não é pênalti. Não sei. Ele tocou na bola? Tocou na Acho bola. que não foi Não, o corte do Arrascaeta. Não, tocou na bola porque a bola vai pra trás. Tipo. Tem um lance que a câmera lenta tem que mostrar. Mas o desvio... Aí desvia e vai pra trás. Ó, ele toca. Sim, né? É Continua o complicado. movimento, Né? Esse daí tá Esse é difícil mesmo. um lance a mais pega, viu? Mas aí eu ficaria com o olho nu. Mas olha também onde tava o árbitro aqui, ó. Então, aí ele é tava que de tá. frente. Aí você acaba ficando com a marcação de campo, né? Num lance desse. Eu entendo até você falar pra mim, olha, eu vi 100 vezes, eu acho que eu não marcaria, tal. Pode ser que sim, mas... Olha lá, o árbitro tá Mas em eu cima, prefiro- mas ele marcou na hora, Marcou hein? na hora. Ele marcou na hora. Então, Olha lá. então o VAR não é pra chamar, né, num pênalti desse, na minha visão. Isso Pra aí. mim também não é pra chamar. Mas o jeito que o foi pra Gabigol chamar. bate, gente, que vergonha. Mas eu entendo que você tem direito de falar assim, já que a gente vai ver várias vezes, eu diria que... Eu acho que errou. Mas como ele marcou, pelo menos é isso que eu vou parabenizar o árbitro, porque ele manteve a Ele decisão manteve dele. a decisão, né? Muitas vezes vai pro VAR e muda a Que opinião. bom que ele manteve, porque Manteve. não é Exatamente. nunca para chamar num lance desse. Isso é acabar com o futebol. Você chamar um VAR pro lance, o árbitro tá na Tá cara. na cara, tá assim em cima. Tá na cara. E não é que foi aquele lance que foi realmente cavado, não houve contato nenhum. Aí é um lance que é muito interpretativo e a maior parte das pessoas vai dizer que foi pênalti. Exatamente. Aí você chama o juiz. Se é um cara que tem um pouco menos de peito, ele vai na do VAR. Ele vai na do VAR, E exatamente. aí ele vai escolher a interpretação menos acolhida, né? É menos provável porque o cara do VAR chamou. Exatamente. Aí você deturpa o espírito do futebol, do VAR. Eu acho que talvez pode ter sido chamado, não sei nem se pode chamar por isso, né? Ou se o VAR já pode avisar, mesmo sem chamar o juiz pra ver. Porque foi muito em cima da linha. Então acho que chamou pra ver se Tudo bem, foi em aí- cima da linha. Mas por isso que eu tô contestando. Será que precisa avisar que foi... O juiz precisa ir lá ver e mostrar que foi em cima da linha ou o VAR pode falar, não? Foi dentro da área mesmo e pode manter a decisão. Mas aí é que tá, se a decisão de campo foi de pênalti, ele só vai chamar se ele falar, olha, Não foi. árbitro, estava fora da área, vem aqui ver. Mas eu acho que não tava fora da área, não. Não, então, é porque acho teve que essa dúvida no... Por exemplo, que você vê o lance, foi muito em cima da linha. Que quando ele bota o pé, porque ele tava tudo fora da linha, ele bota o pé pra cortar o João Vitor, o pé dele tá em cima da linha. Então é pênalti, né? Porque é a área. Bom, infelizmente o nosso 4-2-4 está caminhando para o fim. Vou dar aqui as últimas notícias.
Bom, Iago Dora, Medina, Ítalo e Irmãos Pupo avançam para a terceira fase em pipeline na WSL. Felipe Toledo é eliminado após intoxicação alimentar lá no surf. O Brasil enfrentou o Paraguai hoje e perdeu de 1-0. O Hendrick ainda perdeu um pênalti e John Kennedy desperdiçou um jogo. Gente, complicado. Bom, Matheus, muito obrigada, boa noite. Obrigado, Gabi, boa noite e até semana que vem. Esse vai ser o destaque final, Matheus. Destaque final. Simples e rápido. Giba, muito boa noite, muito obrigada. Boa noite, os amigos assinantes. Um abraço, até depois do carnaval, né? É isso aí. Ainda bem que o Giba lembrou, Giba, rapidinho, que semana que vem a gente não vai ter o ao vivo, mas teremos um programa especial. Eu, o Matheus e o Pedro, que a gente vai gravar aí, vai deixar prontinho para vocês não ficarem sem 424 e sem a nossa presença. Então é isso, semana que vem terá 424, mas será um pouquinho diferente, então fica ligadinho. Gian, muito obrigada, boa noite. Obrigado, Gabi, companheiros, um abraço e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram e programa 424 no Facebook. Estamos sempre ao vivo por lá, todo o programa. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, programa 424. Por lá vocês conseguem interagir com a gente. Então, vocês mandam mensagem, pergunta, cornetada, o que vocês quiserem, que eu tô sempre de olho e passo para os nossos comentaristas durante o ao vivo. Então é isso. Lembrando que semana que vem o programa será gravado, mas teremos 424. Então fica ligadinho que tem muita novidade para esse ano de 2024 chegando por aí. Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.